Borchat, de olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com o De Olho na Inclusão de véspera de carnaval, hein? Eu sou Wesley Gamaliel e você vai acompanhar a partir de agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Eu peço que você ative o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo nosso por aqui, você pode recomendar o nosso canal para todo mundo e também clique aqui no gostei, claro, para que mais gente saiba que você gostou aqui do nosso De Olho na Inclusão. Vamos começar com os destaques no programa de hoje, trazendo direto de Ribeirão Preto, Marcos Aurélio de Carvalho. Aqui diretamente da ADVIRP, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, e Wesley Aguinaldo e telespectadores com os educandos aqui ao fundo, acompanhando nossa participação diretamente de Ribeirão Preto. Os meus destaques daqui. Primeiramente, vamos conhecer Gabriel Souza, educando da ADVIRP desde 2003, quando ele tinha 7 anos de idade e que conseguiu sucesso profissional, empregabilidade. Exatamente por histórias como o do Gabriel, vamos falar de ADVIRP como Posto Ágora Sudeste. Sim, a ADVIRP passa agora a ser o Posto Ágora Sudeste, Ágora que é o programa de empregabilidade. E também no programa de hoje, mais tarde eu vou conversar com Bruno Pinay, ele que é responsável pela área de inclusão e de acessibilidade da empresa aérea Gol, vai convidar vocês para que participem de uma audiência pública e de uma consulta pública da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos pressionar para aperfeiçoar o tratamento que as empresas aéreas dão para as pessoas com deficiência em geral, no transporte, nos aviões. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui no De Olho na Inclusão. Agora é a sua vez, Aguinaldo Borchat. Quais são os destaques do nosso programa de hoje? Não é que você veio na véspera do carnaval mesmo? Claro, Wesley, não poderia deixar de vir, né? Carnaval deixa para depois. Aí a gente vai pular, vai festar, vai fazer aquele festerê. Depois eu quero saber, inclusive, onde você vai pular carnaval, Wesley Gamaliel. Não só eu quero saber, mas os nossos espectadores querem saber também. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha os destaques do programa de hoje, hein? Colégios militares do Exército devem aderir à lei de cotas. É uma decisão da Justiça Federal que cabe recurso, mas daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no programa. Vou falar também sobre um projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados para tornar impenhoráveis bens essenciais de pessoas com deficiência. Daqui a pouco eu trago, é uma notícia interessante, uma notícia boa que você ouve aqui no De Olho na Inclusão. E também no programa de hoje, vou falar sobre uma pesquisa que aponta desafios da acessibilidade no judiciário. É só você me chamar, Wesley, e eu trago todos os detalhes. Pode deixar então. Você que participa com a gente, você que acompanha a gente, aliás, pode participar aqui pelo chat ou mandando mensagem no nosso WhatsApp ao 119-4915-0041. Eu vou para Ribeirão Preto com Marcos Aurélio de Carvalho, porque tem entrevista direto de lá. Isso porque a ADVIRP é o novo posto Ágora e tem histórias de sucesso em empregabilidade, Marcos. Na quarta-feira passada, a ADVIRP, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, foi convidada por mim, como coordenador nacional do programa Ágora Brasil, e pelo presidente da ONCB, Beto Pereira, para se tornar posto Ágora da região Sudeste. Vamos fazer o seguinte, primeiramente vamos acompanhar aquele momento da quarta-feira passada, aqui na sede da ADVIRP, em Ribeirão Preto, o momento no qual nós formalizamos o convite e tivemos a resposta positiva, o sim da ADVIRP. Vamos acompanhar. Então, parceiros e parceiras da ADVIRP, eu como coordenador do programa Ágora Brasil, Beto Pereira como presidente da ONCB, que é a entidade oficial do programa Ágora no nosso país. Portanto, o Ágora é um projeto da ONCB e da FAO. Depois de tudo que explicamos aqui para vocês sobre o que é o programa Ágora, queremos saber, a ADVIRP, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, aceita ser o posto Ágora da região Sudeste? Sim! Bem-vindos! Então, palmas para a ADVIRP!
Mas aí você, telespectador do De Olho na Inclusão, pode perguntar, por que a Devirp? Por que a Devirp de Ribeirão Preto foi escolhida para ser posto Ágora do Programa Ágora Brasil, portanto, o Programa Ágora de Inclusão Profissional para pessoas com deficiência visual? A resposta, uma dessas respostas está aqui ao meu lado, porque a Devirp já nasceu há muitas décadas com esse DNA da empregabilidade. Gabriel Souza é educando, aliás, foi educando da Devirp desde os 7 anos de idade. Ele tinha 7 anos de idade em 2003, de 2003 até o ano passado, até 2024. E conseguiu um emprego, está empregado como auxiliar de assuntos jurídicos, né, auxiliar da parte jurídica, na Sanches e Sanches, que é uma empresa de advocacia aqui em Ribeirão Preto. Ele vai explicar um pouco melhor. Gabriel Souza, muito obrigado por participar aqui do De Olho na Inclusão. Me fale um pouco sobre essa tua experiência, ou seja, de chegar aqui com 7 anos de idade e a Devirp ter contribuído para essa sua inclusão profissional. Eu venho de uma família de Batatais, natural de Batatais. E aí, na época, eu comecei a estudar e a diretora da escola chamou meus pais e falou que lá não tinha a acessibilidade e a estrutura para que eu acompanhasse os estudos. Então, minha tia, que mora aqui em Ribeirão, estava conversando sobre isso no escritório que ela trabalha atualmente, até hoje, e esse escritório indicou a Devirp. Desde então, a gente veio, conversou, e eu entrei na Devirp. Foi onde me possibilitou a alfabetização, o braille, a mobilidade, tudo que eu tenho hoje, os estudos, foi por conta da ajuda que a Devirp me deu, o meu apoio. Antes de fazer a próxima pergunta para o Gabriel Souza, fazer uma audiodescrição aqui, ele é uma pessoa, posso definir como moreno, né? Moreno, de estatura baixa, não é isso? Qual é a tua estatura? 1,60 m. 1,60 m, está aqui com a bengala dele, está com uma vistosa e bonita camisa, é uma camisa polo em listras horizontais azul marinho e branco, e ao fundo aqui estão os estudantes que vão ter a minha aula daqui a pouquinho de habilidades blandas, como se diz em espanhol, habilidades socioemocionais, são todos educandos da Devirp, entre eles a Grace Priscila, que é uma tradicional ouvinte nossa da Rádio NCB e está estudando jornalismo. Ó, mais um caso de trajetória profissional de pessoas cegas ou com baixa visão. O Gabriel é cego total. E, como ele disse, com 7 anos de idade, veio para cá em 2003 e já está empregado. Detalhe importante, o Gabriel, entre tantos detalhes importantes, né? Gabriel sempre teve interesse por essa área da justiça. Ele não está entrando ali, ele não escolheu aleatoriamente o emprego, né, Gabriel? Não, eu escolhi porque o objetivo sempre foi fazer algo em prol do deficiente visual. Então, a área de justiça, você acha que com ela, trabalhando nessa área, nessa empresa de advocacia, você pode ajudar na luta pela garantia e defesa dos direitos? Sim, principalmente na área do trabalho, né, do direito do trabalho, que é a área que eu exerço atualmente como assistente jurídico. Você lembra que no começo da entrevista ele falou que é de Batatais. Como aqui é um programa que vai para o mundo inteiro, né, e para o Brasil inteiro, para o mundo, vamos explicar que Batatais também é uma cidade aqui do interior de São Paulo, relativamente perto aqui de Ribeirão Preto, Gabriel? Sim, 45 quilômetros, dá meia hora, 40 minutos de viagem. Maravilha. Gabriel, vamos explicar agora para o telespectador do De Olho na Inclusão por que a Devirp foi tão decisiva, a Devirp que agora é posto Ágora, por que ela foi tão decisiva nesse teu sucesso profissional? Em que aspectos você acha que a Devirp deu um salto de qualidade na tua vida profissional? Em todos, de modo geral. Desde a alfabetização até o apoio ao mercado de trabalho. A parte da assistência social, que nos ajuda muito, a equipe pedagógica também, que nos ajuda na questão igual da área jurídica, por exemplo, na escrita. Então, é um pacote, né, um conjunto multidisciplinar, que desse conjunto forma o todo, o apoio que a gente tem completo, que a gente consegue se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, ter a nossa autonomia. Então, a Devirp, de modo geral, em tudo, sem exceção. Confirma para nós aqui o nome correto do teu cargo lá na Sanches e Sanches. Gente, é Sanches com... Vocês podem pesquisar na internet com S-H-A-N, S-H-A-N, e no final é Z, tá bom? Sanches, mas só com Z no final. Confirma para a gente qual é o nome correto do teu cargo lá. O meu cargo é de assistente jurídico trabalhista. Educandos da Devirp, aqui ao fundo. Vamos aplaudir a trajetória do Gabriel.
Bom, e daqui a pouco eu volto aqui no nosso De Olho na Inclusão, Wesley Aguinaldo, telespectadores, diretamente da Devirp, que passa a ser o novo Posto Ágora. A gente volta já já. Daqui a pouco, Marcos Aurélio de Carvalho volta aqui no nosso De Olho na Inclusão com mais entrevistas. É o novo Posto Ágora, é a nossa afiliada da ONCB, a ADVIRP, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Agora vamos falar de lei de cotas, vamos falar de colégios militares. Onde é que tudo isso se encontra, Aguinaldo? Na Justiça Federal. Por quê? A Justiça Federal determinou uma decisão de primeira instância, né, determinando que o Exército adote cotas raciais e sociais em processos seletivos de estudantes para colégios militares de todo o país. Isso foi uma ação iniciada pelo Ministério Público. Segundo a Folha de São Paulo, a Justiça definiu que ao menos 5% das vagas em disputa nos colégios do Exército devem ser destinadas a pessoas com deficiência. Outros 5% das vagas serão destinadas a quilombolas e 50% a alunos egressos do ensino fundamental em escolas públicas. E, no mínimo, tem que ter 77% das vagas deste grupo destinadas a pretos, pardos e indígenas. A ampla concorrência deve se restringir aos 40% de postos restantes. É uma decisão em primeira instância, Wesley, ou seja, cabe recurso, né? Provavelmente vai haver recurso por parte do Exército, mas a gente espera que também, em segundo grau, a decisão seja nesse sentido, Wesley Gamaliel. Seguiremos acompanhando e assim que sair uma nova decisão, a gente compartilha aqui com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores do nosso De Olho na Inclusão. Agora é hora de voltar para Ribeirão Preto. Isso porque os presidentes da ONCB, ou o presidente da ONCB e a presidente da ADVIRP falam sobre o novo posto Ágora Sudeste. Volta mais uma vez aqui no nosso programa o Marcos Aurélio de Carvalho. De volta, Wesley, Aguinaldo e telespectadores do De Olho na Inclusão, e ainda aqui com toda a galera, aqui os educandos da ADVIRP ao fundo, aqui para quem pegou, né, no meio do caminho nosso De Olho na Inclusão, a ADVIRP, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, novo posto Ágora Sudeste. E agora é a reunião com os presidentes. Olha que legal. Eu tô aqui só acompanhado da presidência. Estou muito bem acompanhado aqui. Beto Pereira, de um lado, do outro lado, Marlene Taveira Sintra, respectivamente, presidente da ONCB e presidente da ADVIRP. Beto, a gente já falou disso no bloco anterior, na entrevista com o Gabriel, mas uma palavra do presidente da ONCB nesse momento é muito importante. Por que a ADVIRP se torna, a partir de agora, o posto Ágora Sudeste? Marcos, olá a você, a todos que acompanham De Olho na Inclusão, por conta do trabalho histórico, de tudo que ela tem oferecido para a comunidade, para a sociedade de Ribeirão Preto e região, por ter o DNA da inclusão, da acessibilidade, por ter à frente da entidade uma pessoa cega, uma mulher com trajetória, com competência, então ela se habilita a fazer parte dessa que é a maior rede de empregabilidade para pessoas cegas e com baixa visão da América Latina. Não apenas representando agora o município de Ribeirão Preto, mas toda a região sudeste, por tudo isso que ela tem demonstrado ao longo da sua trajetória. Marlene Taveira Sintra, presidente da ADVIRP, o que significa, presidente e fundadora dessa organização, o que significa para a ADVIRP ser agora um posto oficial do Programa Ágora de Inclusão Profissional para pessoas com deficiência visual? Marcos, para todos que estão agora atentos no De Olho da Inclusão, um grande abraço e é um privilégio tê-los aqui. Para a gente isso significa muito, porque a nossa instituição ela foi fundada com o propósito de inclusão escolar e no mercado de trabalho. Então, isso faz parte da nossa origem, do nosso estado. Está no DNA da ADVIRP. Está no DNA da ADVIRP. Então, nós queremos, com muita garra, contar com o apoio de todos aqueles que podem nos apoiar e nos dar a mão, porque a ADVIRP ela é muito séria e muito comprometida em tudo que ela faz, desde o momento da sua fundação até hoje. E eu espero contar com todos os nossos educandos, diretores e com toda
as pessoas que podem se juntar a nós nesse momento, para que realmente seja uma participação exemplar e que vocês possam se orgulhar de nós, porque nós estamos muito orgulhosos de fazer parte, de estar nesse momento tão importante, tão decisivo para o nosso país, num momento em que, em tão pouco tempo, teremos o encontro internacional. Então, a gente está entrando num momento muito importante. Pois é, parece que ela adivinha pensamento, né? Que é exatamente o que eu ia perguntar para o Beto. Beto, ontem, quinta-feira, nós já estamos na sexta, ontem, quinta-feira, você deu uma palestra aqui na DEVIRP e falou sobre o encontro mundial de pessoas cegas e com baixa visão. Também nisso tem algo inédito aqui, porque eu acho que é o primeiro, não é verdade? O primeiro momento presencial, que você fala presencialmente para uma afiliada da UNCB sobre encontro mundial. Depois do lançamento em São Paulo, sim, a primeira cidade a qual visitamos para trazer essa informação desse evento que vai reunir mais de 1.500 pessoas, vindas de 150 países. Serão 5 dias de muita discussão, uma assembleia política, uma feira de tecnologia, também o congresso técnico-científico. E nós já disponibilizamos aqui para a DEVIRP 10 convites especiais para que ela leve seus profissionais, alguns dos seus atendidos. E o que a Marlene falou nos toca muito forte, né? Esse carinho, esse reconhecimento do movimento, porque a entidade aqui tem história, mas tem, sobretudo, uma visão do que é trabalhar em rede, né? Do que é não se fechar em 4 paredes, de não se sentir isolada no processo, de reconhecer que o movimento de pessoas cegas com baixa visão vive um momento ímpar, né, do Brasil para com o mundo. Nós ouvíamos isso do presidente da ONCE semana passada na Espanha, dos dirigentes também, o quanto o Brasil avançou em políticas públicas, em tecnologia, mas principalmente em tecnologias sociais. E é por isso que nós vamos trazer o evento para o Brasil agora em setembro, e é por isso que para a gente é muito importante, é motivo de orgulho, termos a DEVIRP como uma entidade não só filiada, porque filiadas, né, são mais de 100, mas, além de tudo, de uma entidade parceira que conhece a importância do trabalho em rede. Beto Pereira, presidente da UNCB, e Marlene Taveira Sintra, presidente e fundadora da DEVIRP, nessa novidade, nessa grande notícia da semana, um momento histórico em que a DEVIRP se tornou posto ágora da região sudeste. Eles falaram com a gente. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho, diretamente de Ribeirão Preto, para o De Olho na Inclusão. Beto Pereira e Marlene Taveira Sintra foram aí os entrevistados pelo Marcos aqui no nosso De Olho na Inclusão. Lembrando, hein, você pode participar com a gente no nosso WhatsApp 11949150041, redes sociais @ONCB na rede. Agora, Aguinaldo, eu quero saber sobre esse destaque que você anunciou aí no início do programa, sobre o projeto de lei que torna impenhorável bens de pessoas com deficiência. Pois é, Wesley, para falar dessa notícia, até quero interagir com você, porque não sei se você sabe, mas uma pessoa com deficiência que sofre um processo de execução, você acredita que pode ter, inclusive, os seus equipamentos de tecnologia assistivas empenhorados pela justiça? Cadeira de roda, por exemplo, você acredita, Wesley? Cadeira de rodas? Exatamente. Medicamento de uso contínuo. Dá para acreditar que um juiz dá uma canetada para empenhar um medicamento de uma pessoa que necessita? É uma coisa muito estranha, né? Mas eu não duvido. Vou ser bem sincero para você. Pois é, isso acontece, né? Não são todos os juízes, mas em muitos processos judiciais, o juiz declara penhoráveis bens de primeira necessidade das pessoas com deficiência. É por isso que surgiu um projeto de lei para acabar com essa distorção. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o penhor de bens considerados indispensáveis para assegurar a dignidade da pessoa com deficiência. O texto já passou pela Câmara, então vai ser encaminhado agora para aprovação do Senado. Pela proposta, os bens enquadrados poderiam ser veículos, medicamentos de uso contínuo ou cadeiras de rodas, inclusive quando registrados em nome do representante legal da pessoa. O deputado Márcio Gerri, que relatou o texto em Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disse que a medida daria para as famílias
e para as pessoas com deficiência, uma segurança jurídica reforçada e uma situação pessoal mais previsível. Essa lei vem, sim, em boa hora, é preciso que se discuta isso, inclusive ela passou em caráter terminativo na Câmara, não precisou ir para plenário, o que vai acontecer também no Senado, basta ser aprovada nas comissões. Agora, é estarrecedor, Wesley Gamaliel, a gente entender que essas situações acontecem no Brasil, que precisa uma ação do legislador para acabar com essa distorção que bastaria o bom senso do magistrado para dizer não. Isso aqui não precisa de uma lei dizendo que isso aqui está afetando a dignidade da pessoa humana. Não precisa uma lei dizer, basta a Constituição dizer isso. Basta a Constituição dizer que a pessoa com deficiência ela tem necessidades básicas e que, portanto, tem determinados bens que você não pode bloquear, você não pode retirar da pessoa. Mas, Wesley, a gente está, como diz um amigo nosso, né? A gente está no Brasil e essas coisas ainda acontecem. É uma pena. É uma pena. Tomara que seja aprovado definitivamente, então, para que... Eu tô dando risada, gente, porque parece brincadeira esse tipo de coisa. Mas é verdade, né, Aguinaldo? Não, é verdade. Tanto é, Wesley, que... né, quando o Gustavo Torniero, que produz o programa, me encaminhou a matéria, eu não acreditei. Será que existe? Fui pesquisar jurisprudências de todos os tribunais do Brasil, né, declarando a penhora de bens de uso pessoal. E aí você vai encontrar as coisas mais absurdas, Wesley. Até empenhorar medicamento. Cuidado com a sua bengala, viu, Aguinaldo? Só faltava essa agora. Vão querer empenhorar o meu óculos, né? Aí eu tô em maus lençóis. Aí, não penhorando nossas câmeras e os nossos microfones, tá bom. Mas, bom, vamos para uma entrevista que o Marcos deixou gravada pra gente aqui e nela nós vamos saber como participar da consulta pública sobre o atendimento das empresas aéreas na relação com as pessoas com deficiência. O Marcos Aurélio conversou com o Bruno Pinay e a gente vai acompanhar a entrevista agora. Wesley Gamaliel, Aguinaldo Borcati, telespectadores do De Olho na inclusão da nossa ONCB. Pois é, eu deixei gravada essa entrevista, vocês sabem que eu estou em Ribeirão Preto, já com as participações anteriores aqui no programa, mas deixei gravada essa entrevista pela importância do tema. Consulta pública, está no ar a consulta pública 02-2025 da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. É muito importante para nós, pessoas com deficiência, especialmente pessoas com deficiência em geral, não apenas deficiência visual como nós. Pessoas com deficiência em geral que usam o transporte aéreo. Por quê? Porque é uma mudança, ela propõe mudanças nas normas sobre o usuário do transporte aéreo e aquilo que na norma é chamado de pessoa com necessidades de assistência especial no transporte aéreo. Portanto, PNAE, PNAE. Eu vou conversar com quem? Com Bruno Pinay. Sim, daqui a pouco a gente vai explicar por que tem essa coincidência. Não é só coincidência. Esse PNAE para me referir a ele. Bruno é Head de Acessibilidade e Consumo Inclusivo da empresa aérea Gol e o papel dele hoje aqui é muito mais informativo. Nem cabe a ele, claro, tomar partido aqui para um lado e para o outro, mas o mais importante é estimular as pessoas de que participem dessa consulta pública. Bruno, seja bem-vindo, Bruno Pinay, da Gol. Muito obrigado pela gentileza. Olá, Marcos, tudo bem? Obrigado pelo apoio, obrigado aí pelo espaço, um espaço tão honroso quanto esse. E eu estou aqui para compartilhar com todo mundo e com vocês essa ação que a gente pode falar que é uma ação que faz a evolução da acessibilidade dentro do nosso meio de transporte, um dos mais importantes do Brasil. Pois é, antes mesmo da consulta pública terminar, o prazo para o pessoal participar, votar, interagir, sugerir, é 27 de março, mas antes mesmo acontece uma audiência pública no dia 13 de março, não é isso, Bruno? Isso, para a gente entender o conceito, né, nós temos hoje a Resolução 280 da ANAC, que ela fala dos direitos e dos deveres dentro da aviação relacionados às pessoas com deficiência e acessibilidade. E aí, só para a gente entender quem que é o grupo dos PNAEs, né, que são os passageiros com necessidade de assistência especial. Os PNAEs são toda pessoa que tem a pessoa com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas idosas e pessoas com mobilidade reduzida, ou qualquer pessoa que, por algum motivo, Marcos, não consigam acessar
o meio de transporte de forma 100% plena, como a resolução dizia. Então, a gente tem uma resolução que está vigente hoje, que é uma resolução que ela veio ali com várias evoluções de direitos, e hoje, nesse ano de 2025, nós temos a evolução dessa normativa, né, dessa resolução. Essa resolução, ela começou, como você falou, a consulta em janeiro, é aberta essa consulta pública para que toda a sociedade com e sem deficiência faça o seu feedback, e aí dia 13 tem uma audiência pública em Brasília, obviamente para que seja acessível a todos, né, Marcos? Ela é híbrida, então você pode ir presencialmente, caso você queira, ou pode entrar via online. E aí a gente tem que se atentar ao prazo. Dia 27 acaba essa consulta pública à sociedade. Então nós temos até dia 27 para entrar no site da ANAC, para ler a normativa, criar nossa opinião e depois dar os nossos feedbacks como pessoas com deficiência e como pessoas sem deficiência. É importante dizer, Marcos, que ela não fala só sobre pessoas com deficiência. Ela fala sobre gestantes também, idosos. A gente fala de um público idoso de mais de 30 milhões de pessoas no Brasil e também pessoas com mobilidade reduzida temporária e permanente. Então, você que está aí assistindo e não é uma pessoa com deficiência, você pode um dia, sei lá, ter uma fratura numa perna, tá de cadeira de rodas, de muleta e precisar usar o meio de transporte da aviação. Então, é importante que a gente se atente a essas datas. 13 é a consulta pública, né, lá na audiência pública, e 27 fecha essa escuta ativa da ANAC para nós aqui, cidadãos do Brasil. Então, atenção, gente, 27 de março, o limite, a data final para participar da consulta pública. Bruno, explique para os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão quais são as principais polêmicas, porque essa norma, evidentemente, já mudou algumas vezes, já foi aperfeiçoada, e eu li a respeito, né, que existe uma polêmica, por exemplo, sobre, vamos supor, um cadeirante opta por autonomia total, por não precisar de auxílio e ir com a própria cadeira, utilizando os recursos que as aeronaves dispõem, acessar a aeronave e tranquilamente tal. Mas pela norma, algumas pessoas estão criticando, e por isso querem participar muito do debate, pela norma, algumas pessoas estão ficando com a impressão de que os funcionários da empresa aérea podem dizer, não, o senhor não tem condições de autonomamente tomar essa decisão. É isso, quer dizer, o que está em jogo? Onde é que estão as principais polêmicas? Marcos, só para a gente entender o contexto desse. A gente tem uma história, essa história tem que ser contada, né? A gente tem um contexto para isso. Antes de 2013, nós tínhamos uma resolução que falava sobre acessibilidade na aviação. Essa resolução, antes de 2013, ela limitava 2 pessoas com deficiência a bordo, correto? Quando passou 2013, veio a resolução 280, onde libera o número de pessoas a bordo. Enfim, se a aeronave tiver a capacidade para 200 pessoas, pode ser 200 pessoas com deficiência a bordo, não tem um limitante na 280 atual. Com a evolução dessa 280 hoje, que está em consulta pública, tem alguns pontos que a gente tem que se atentar. E qual que é o ponto? Obviamente, todo mundo, de novo, né, Marcos? Acesse os links que a UNCB vai disponibilizar aqui. Já estão aqui no texto. Atenção, gente, já estão aqui no texto do programa, mas vocês vão fazer o seguinte, como costuma dizer o Wesley Gamaliel aqui no ar, não precisa parar de acompanhar a entrevista com o Bruno. Acompanhe até o final, acompanhe o De Olho na Inclusão até o final, depois você vai no texto que está aqui já na descrição, está o link da ANAC para você saber tudo sobre a norma e sobre como participar. Mas pode prosseguir, Bruno. Isso está certo, Marcos. Primeiro, escuta aqui nossa conversa, mas, de novo, a gente reforçando, tá? Os links que a UNCB estão fornecendo são links oficiais da ANAC, então, por favor, não caiam em fake news. Links oficiais da Agência Reguladora da Aviação Civil. Lá você vai ter toda a programação de audiências públicas, como consultar, como ler, como criar sua própria opinião. Criado sua própria opinião, você pode fazer os comentários na própria ANAC. Lembrando que a gente não coleta, nenhum órgão fora a ANAC coleta as informações, Marcos. Isso é muito bom a gente deixar claro. Não tem ONG, não tem associação, não tem nenhuma entidade fora a ANAC, que é uma autarquia, que vai coletar esses dados. E dito isso, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A gente precisa levar para a ANAC o conceito de a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio. Então, a pessoa não decidiu ser pessoa com deficiência. O meio que precisa ser modificado, as barreiras que precisam ser derrubadas. Então, a resolução 280 precisa ter essa evolução que nós aqui, pessoas com deficiência, né, Marcos? Eu, você e toda a UNCB já sabemos. Então, a gente precisa levar para a ANAC o conceito de a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio. Então, quando você lê a 280, você consegue entender, obviamente cada um vai entender de uma forma, né? Depois a gente vai para a parte objetiva disso, que precisa ter mais acessibilidade. E aí, quando você é lá no normativa, você percebe que hoje o conceito que é amplamente divulgado é que a deficiência está na pessoa. Então, a gente precisa juntos
mostrar para a ANAC e para toda a indústria da aviação, a acessibilidade é uma ferramenta e ela transforma o meio, e a deficiência não está na pessoa, está no meio. Então, eu uso a acessibilidade, derrubo as barreiras e incluo as pessoas. E não fazer o contrário, né, Marcos? Eu não posso barrar a pessoa porque ela é deficiente, mas sim barrar o meio que é deficiente para a pessoa que consiga entrar. Exatamente, senão a pessoa que faz isso, ou a empresa que faz isso, não vai ser coerente com o modelo social da deficiência, que é o modelo que prevalece desde o final da década de 80 do século passado, daquelas 4 etapas que eu falo tanto nas minhas palestras e que estão no livro da Palácios, né, da Augustina Palácios, o modelo social da deficiência, e nós já estamos na 4ª etapa dessas, né, que é a etapa já saímos do modelo médico reabilitador, estamos na etapa do modelo social da deficiência, ou também chamado de modelo inclusivo, no qual quem muda é a estrutura social, a estrutura das cidades, a estrutura do transporte, para entender que a diversidade tem que caber ali, toda a diversidade humana, né? E não o contrário. E Bruno, eu gostaria que você, então, para fechar essa nossa entrevista aqui no canal YouTube, fizesse novamente aqui o convite. Diz assim, gente, ó, tem que fazer assim, assim, assado, para votar, participar, interferir nessa mudança na normativa da Agência Nacional de Aviação Civil para os PNAEs. Quem conta é o Bruno Pinay. De novo, reforçando, a ANAC abriu essa escutativa, né? Esse jeito de a gente conseguir lá falar o que nós pensamos, o que nós achamos. É importante que a gente se una dentro desse propósito, entendendo que a acessibilidade é ferramenta e ela muda o meio. E o outro ponto interessante é mostrar para a ANAC que nós somos, sim, uma comunidade unida, que entendemos sobre os direitos e nossos deveres. Então, eu acho que essa força precisa ser colocada dentro desse período. Lembrando que dia 13 é audiência pública híbrida, presencial e online. Vocês precisam se inscrever nos links que o Marcos deixou aqui. E dia 27 fecha essa consulta pública. E a ANAC vai realmente tabular esses dados e fazer as tratativas que são necessárias. Aí a minha pergunta final é, você, telespectador, acho que eu nem preciso mais da resposta dele. Percebeu por que ele é o Bruno Pinay, né? É justamente Pinay passageiro com necessidades de assistência especial, que é como eles chamam nas companhias aéreas, e que é o termo usado pela ANAC também, não é isso, Bruno? Isso. A gente tem um minutinho para me contar essa história? Claro que sim. Marcos, eu tô na aviação há 10 anos. Eu completei 10 anos em novembro do ano passado. Quando eu entrei na aviação, as pessoas não sabiam o meu nome. Isso acontece. Quem é pessoa com deficiência aqui no mercado de trabalho sabe que no começo você não consegue se integrar muito bem, né? E aí as pessoas não sabiam o meu nome, elas me chamavam de o menino cego. Mas as pessoas acham que a palavra cego é pejorativa. Você já passou por isso, Marcos? Que as pessoas acham que não. Sim. E aí, o que fizeram? Não, vamos chamar de uma coisa melhor, Pinay. E aí começaram, conversa com o Pinay, conversa com o menino Pinay, que eu trabalhava numa área, eu era assistente administrativo, então as pessoas tinham que me procurar para estar os... Aí eu falei, quer saber? Era uma coisa que me machucava muito, então beleza. Então eu vou colocar no meu nome e vou levar como um grande grito de manifestação. Aí eu me tornei o Bruno Pinay, assumi esse nome para dentro do meu nome, então hoje na aviação eu sou Bruno Pinay por conta disso, lá no começo. Hoje isso já acabou, né? Dentro da companhia que eu trabalho, a gente já promoveu a inclusão, as pessoas me conhecem pelo meu nome, eu sou respeitado pelo meu trabalho, então... mas o nome ficou, o Bruno Pinay eu decidi deixar no meu legado. A essa altura deve ter gente curiosa dizendo, mas qual é o sobrenome dele, então? Tu quer contar, Bruno? É Bruno de Almeida, é normal, português como a maioria da... Ô, Marcos, posso falar só uma última coisa? Pode. É importante dizer também que quando vocês forem realizar a leitura da minuta proposta, lá está dizendo sobre critérios de avaliação da pessoa. Lembrando que quem avalia uma pessoa sempre é pelo modelo biopsicossocial. E aí, se a gente fala do inciso 1 da Lei Brasileira de Inclusão, diz que quando necessário, né, Marcos? Deixa frisado, quando necessária a avaliação, ela tem que ser biopsicossocial. Isso. Então, a gente não pode mais admitir que a gente seja analisado pelo área código médica. CID, área médica, nada, laudo CID, nada disso. Bruno, é sempre uma honra falar com você, e eu quero convidar vocês também, que o Bruno vai estar na programação da Rádio ONCB ao longo do mês de março, falando também sobre a consulta pública da ANAC. Bruno Pinay, falou com a gente, Bruno de Almeida, mas para todos nós, o Bruno Pinay, falou com a gente, ele que é head de acessibilidade e também consumo inclusivo da empresa aérea Gol, falou com a gente diretamente de São Paulo, aqui no De Olho na Inclusão. Foram aí as participações do Marcos Aurélio de Carvalho no nosso De Olho na Inclusão dessa sexta-feira de carnaval. Marcos Aurélio deve estar indo para a avenida nesse momento e nós continuamos aqui porque temos que falar ainda da pesquisa do Judiciário que trata de acessibilidade, Aguinaldo.
Pois é, as 3 notícias que eu trago no programa de hoje têm a ver com, ou de forma direta ou de forma indireta, com o Poder Judiciário, né? E essa tem a ver com a questão da acessibilidade dos tribunais brasileiros. E a pesquisa aponta que atualmente está em uma fase intermediária na implementação de medidas de acessibilidade. Essa conclusão é do diagnóstico sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no Poder Judiciário, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De acordo com o estudo, entre os principais problemas identificados está a falta de previsão orçamentária específica para ações de acessibilidade, o que a gente vai traduzir para o bom português, falta de dinheiro, né? Orçamento fala de dinheiro, então está faltando prever dinheiro para bancar ações de acessibilidade. Isso acontece em quase metade dos tribunais brasileiros. Em outros casos, existem as estimativas, mas elas não estão vinculadas a cronogramas detalhados para a sua execução. Ou seja, Wesley, você prevê dinheiro, mas você não tem projetos, você não tem um cronograma, você não sabe o que fazer na prática para implementar ações de acessibilidades. Outras barreiras identificadas foram a falta de capacitação dos profissionais, indicada por 45% das pessoas que responderam à pesquisa, e a resistência cultural e institucional. Esse detalhe, resistência cultural e institucional, foi citada por 36% das pessoas entrevistadas. Ou seja, o Poder Judiciário avançou um pouquinho nessa questão de acessibilidade, mas tem muito que avançar ainda, Wesley. Pois é, não, que coisa! Essa história de prever dinheiro e não ter projeto é pior do que não ter dinheiro, na minha opinião, viu, Agnaldo? E o que nos preocupa, que acontece em muitos setores públicos, né? Não estou dizendo nesse caso específico, mas a gente sabe que acontece em muitos setores públicos, é que você destina um dinheiro para investir em acessibilidade e esse dinheiro é gasto de outras formas. Ele ganha um caminho diferente, né? E a acessibilidade não acontece. Mas todas as situações citadas na pesquisa são absurdas e que dão uma ideia ainda do problema que a gente tem no Brasil, né, Wesley? Pô, você fala de problema cultural, você fala de problema da falta de educação das pessoas com relação à acessibilidade, você fala de falta de dinheiro e falta de projeto para bem utilizar o dinheiro. Então ainda continuamos em maus lençóis, hein, Wesley Gamaliel? Um dia isso muda. Não sei se estaremos aqui para acompanhar, mas eu acredito que mudará. Agora eu vou liberar você para curtir o carnaval. Nós não teremos programa semana que vem para você se recuperar bem do carnaval, mas pulando a próxima semana, na próxima nós estaremos de volta. Antes, Aguinaldo, lembrando que o senhor secou o Corinthians mais uma vez e mais uma vez nós passamos daquele jeito, do jeito Corinthians, viu? Eu não sequei o Corinthians. Se tivesse secado, teria quase dado certo, né? Porque o Corinthians realmente passou por maus lençóis. Mas vocês estão bem esse ano, hein, Wesley? Eu continuo com o meu prognóstico de que o Corinthians vai ganhar tudo, absolutamente tudo o que disputar nesse ano de 2025. A gente vai ver você sempre muito feliz aqui no programa de Olho na Inclusão. Agora, Wesley, comentário me dá medo, viu? Mas diga. Por falar em esporte, por falar em futebol, tá vindo aí um projeto muito legal que tem a ver com esporte, mas tem a ver com futebol também, mas o futebol de cego, futebol paralímpico. Você vai falar agora? Não vou falar. Ai, porque acabo de receber aqui a informação no que ponto eletrônico que não é para falar agora, mas o nosso espectador do De Olho na Inclusão fica aí ligado que logo, logo teremos novidade e novidade boa, não é, Wesley? Exatamente. Um grande abraço para você que acompanhou a gente até agora. Hoje eu vou deixar você fazer as vezes de Marcos Aurélio de Carvalho e encerrar o programa, viu? Bom carnaval para você, Aguinaldo. Cuidado na avenida, viu? Cuidado com a fantasia também. Um excelente carnaval para você também, Wesley, para todos os nossos espectadores do De Olho na Inclusão. Carnaval com muita responsabilidade, hein, gente? E eu não tenho a mesma maestria de Marcos Aurélio de Carvalho, mas eu vou dizer para você que no carnaval, fora do carnaval, com proposta de lei, com falta de acessibilidade, nós aqui da ONCB na Rede,
a equipe de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, continuamos sempre de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.